Olá pessoal, hoje o nosso entrevistado é o pastor Marcondes Vieira, pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Madalena. Graça e paz, pastor, seja muito bem-vindo ao programa Cristo é a Solução e a TV Sertão News. Amém, amém. É um prazer estar recebendo a equipe aqui de vocês. Estou à disposição para estar respondendo aquilo que for inquirido da minha parte aqui. Qual é a sua igreja de origem e por quais igrejas o senhor passou até chegar aí aqui em Madalena? A minha igreja de origem é lá de João Pessoa. Eu tomei a decisão de seguir a Cristo no ano de 1993, por volta do mês de maio. E ali eu fiquei um ano lá nessa igreja congregacional, igreja evangélica congregacional também, igual a nossa aqui. Fiquei um ano lá, voltei para Boa Viagem, porque eu sou natural de Boa Viagem, com meus pais. Minha mãe na época tentava aposentadoria pela agricultura, né? Isso. E a gente morou 1 ano e 6 meses, nesse período de 93 até 95. Em Boa Viagem. Aí nessa época eu fui batizado na Igreja Evangélica Congregacional de Boa Viagem, pastor Ezequiel Fragoso. Voltamos para João Pessoa, aí eu voltei a ser membro da mesma igreja que eu tinha me convertido lá. Então, lá nessa igreja congregacional de João Pessoa eu fiquei 17 anos. Fiquei 17 anos lá. E aí lá foi onde eu tive assim, a oportunidade de fazer seminário. A igreja pagou meu seminário, bom tempo, 2 anos completo, e terceiro ano para frente pagou meio. E eu concluí lá curso de teologia, terminei em 2003. Cheguei aí para Recife um tempo também, estudei lá em Recife, no mesmo seminário que o pastor Jair estudou. E em 2006 eu fui ordenado ao ministério. Fui ordenado, fui consagrado pastor pela UIECB, União de Igrejas Evangélicas Congregacionais de Brasil. Então, desde lá, 2006 para cá, eu estou na obra do Senhor, à frente de igrejas, vivendo integralmente da obra do Senhor. Amém. O senhor é filho de pais crentes, nascido, criado no Evangelho, mas mesmo assim na adolescência, na juventude, enveredou por caminhos diferentes, conheceu o mundo das drogas. Como é que foi tudo isso? Foi assim, na Boa Viagem, nasci aqui, Boa Viagem, Ceará, ficamos até 10 anos. Eu, fiquei até 10 anos. E aí nós fomos, eu mais os pais, fomos morar em João Pessoa. E lá, depois de 2 anos, fiquei assim de 11 anos até 12 anos, eu ainda ia para a igreja lá também. Aqui a infância toda, meus pais me levavam para a igreja. Mas lá, depois dos 13 anos, já beirando os 14 anos, eu me envolvi assim, com algumas coisas, vícios, cigarro normal e também entorpecentes. Fiz uso de entorpecentes assim um período de 4 anos. Envolvi com isso aí. Meus pais sofriam muito, principalmente minha mãe, muita oração, muita intercessão, até que Deus deu a resposta, E graças a Deus, com 18 anos, eu tomei a decisão de seguir a Cristo. E até hoje, Graças a Deus, já estou com 47 anos. São aí 18 anos para cá, 47 são 29 anos de caminhada cristã, graças a Deus. E posteriormente, como é que aconteceu o teu chamado para o seminário? Como a tua família reagiu? Assim, quando eu tomei a decisão de seguir a Cristo, logo de início, o irmão sabe como é, aquele primeiro amor, aquela coisa de querer evangelizar todo mundo que está pela frente. E senti no coração esse desejo de ser um evangelista, pregador do evangelho. Então a gente sentia muita vontade de evangelizar, de pregar e tudo. E isso aí foi nascendo no meu coração assim
praticamente automático. À medida que eu tomei a decisão de seguir a Cristo, eu fui também sentindo esse desejo de ser um pregador da palavra de Deus e, consequentemente, um pastor. Agora, eu tive algumas experiências sobrenaturais, assim, através de sonhos, né? Deus falando comigo, e isso me fez entender que realmente era a obra, o ministério, a obra de Deus que Ele tinha para mim. O pastor Marcondes comunga da filosofia que o seminário não forma pastor? Comungo. Pastor é chamado, né? O seminário é um lugar preparatório que a gente não sai de lá sabendo de tudo, pelo contrário, a gente sai de lá sabendo que precisa saber. Então a gente é instruído, é capacitado de certa forma, mas não é suficiente. Tem que ter o chamado, tem que ter a experiência com Deus e a vivência de igreja. Então tudo faz parte, é um conjunto. É um conjunto. O seminário faz parte desse conjunto. O principal é o chamado que vem do Senhor. A gente sente convicção e a gente não foge dele, não tem como fugir dele. É dom de Deus, né? É dom de Deus. Nós vamos perceber na própria Escritura que os homens que foram chamados, eles tentaram até fugir, mas Deus não deixava, não é? Nós temos Moisés tentando fugir, chegou até a dizer, manda outro, né? Nós temos Jonas tentando fugir, não conseguiu fugir. Nós temos Paulo também, né? Não que ele tentou fugir, mas de certa forma teve um encontro ali sobrenatural que forçou a circunstância de Paulo ser quem Paulo foi, né? Então tem vários exemplos na palavra de Deus. Como o senhor define a teologia reformada? A teologia reformada, para mim, é a teologia que tem por base as solas, né? Que a gente chama de solas, né? São as 5, né? É só a Escritura. Os pilares da reforma. Os pilares da reforma. Então, igreja reformada, para mim, é a igreja que defende as solas. E a gente chama de pilares da reforma, né? Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo. Somente a Deus a glória. Só a Deus a glória. Então, isso aí é a reforma. Aí tem outras ramificações da reforma, variantes, mas todas as igrejas, a igreja metodista, por exemplo, ela não é igualmente na sua doutrina com a igreja presbiteriana, mas ela não deixa de ser uma igreja reformada. Isso. A igreja é reformada porque está alicerçado nesses pilares, né? Nesse alicerce aí que a gente está falando. A igreja congregacional foi a primeira igreja evangélica em língua brasileira. Qual a importância desse pioneirismo para o evangelho no nosso país? A importância é muito grande, né? Mas infelizmente, muitas das vezes, nem nós mesmos damos o devido valor. Porque a nossa igreja mesmo, a igreja congregacional no Brasil, ela é muito pouco conhecida. Há ocasiões que a gente fala, sou da igreja evangélica congregacional, as pessoas não sabem nem dizer o nome, né? Congregacional, como é mesmo? Então, o pessoal conhece muito mais a Assembleia de Deus, a Batista. Então, eu acredito que o trabalho pioneiro nosso é de suma importância, reconhecimento, principalmente de Deus, porque dos homens muitas das vezes não tem. Apesar de que serviu de base para todos que vieram depois, né? É um começo, é um preparo, nós somos os precursores, vamos assim dizer, né? Nós somos os precursores para que as outras igrejas viessem, e aí está hoje a igreja evangélica brasileira espalhada, né? Grande, e em grandes proporções. Agora, na questão local, Igreja Evangélica Congregacional em Madalena, quais os trabalhos que têm sido desenvolvidos, de que maneira os irmãos congregacionais estão trabalhando, cooperando para o crescimento do reino de Deus aqui em Madalena? A Igreja Evangélica Congregacional aqui em Madalena tem uma história muito bonita, né? Chegamos aqui na década de 90, família Vieira aqui, inclusive eu faço parte dessa família, né? Nós temos os irmãos aí que já
partiram, nosso irmão Jeremias, nosso irmão Delcílio e os outros que ainda estão conosco, nossa irmã Maura está conosco, o próprio pastor Jairto, a irmã Jaísa, e são os precursores aqui, começaram essa igreja com muito esforço. Na época o pastor Josafá também, que hoje é o pastor atual da Igreja Congregacional em Boa Viagem. Então, vem trabalhando a evangelização. O principal trabalho da Igreja Evangélica Congregacional é evangelização. Nós sabemos disso, irmão sabe, eu acredito que toda a Madalena sabe, que a maioria, ou boa parte, dos irmãos de outras igrejas passaram por aqui, não é? Eu acho que o irmão é testemunha desse fato. Então, nossa igreja tem, agora vamos fazer 32 anos, né? O começo do trabalho aqui foi em 90, e então essa igreja é o berço do evangelho nesta cidade. A gente pode afirmar isso com orgulho santo. Pioneirismo, né? Aqui em Madalena também. Nós somos pioneiros aqui também. Começamos aqui evangelizando, muitas pessoas passando por aqui, não permaneceram, mas estão em outras igrejas, né? Em outras congregações, e outros que não estão em congregação nenhuma, mas são conhecedores da palavra, né? A gente se sabe. Então, o maior trabalho da Igreja Evangélica Congregacional em Madalena é o trabalho de evangelização e de discipulado, a gente pode assim dizer também, que é uma igreja que zela pela doutrina, né? A igreja que ensina a palavra de Deus, graças a Deus. 31 de outubro é o dia de um evento tradicional das igrejas aqui em Madalena. 2 anos sem realizar. Mas lembrando que, assim, não terminei a pergunta toda, né? Nós temos hoje trabalhos evangelísticos, nós temos um trabalho com crianças ali no Henrique Jorge, com adultos e com crianças. Certo. Nós temos um trabalho lá nos Paus Brancos, e hoje é a Igreja da Criança, não sei se vocês vão ter conhecimento. Lá aos sábados, as irmãs aqui, o departamento infantil, vai para lá e faz trabalho com 20, 30 crianças. Né? Nós temos trabalho de evangelização nos lares, eu, o diácono Marcondes, nós temos um trabalho de evangelização, um estudo bíblico no Evangelho de João. Então, o trabalho maior é a evangelização, né? A tônica maior nossa. Não que o trabalho social não seja importante, a gente até planeja, muito em breve, ter um trabalho social também na nossa igreja. Voltando à questão do dia 31 de outubro, 2 anos sem realizar por conta da pandemia, mas a perspectiva para esse ano voltar? A perspectiva é a melhor possível. Nós estamos conversando, né, com os demais pastores. Agora, o meu acesso mais assim próximo é com o pastor Cláudio da Assembleia de Deus Bela Vista, né? Isso. Eu acho que é a sua igreja, né? Isso. Então, seu pastor aí, nós estamos conversando, inclusive hoje nós conversamos, e nós estamos vendo aí a possibilidade de realizar o dia, né, da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, esse ano, fazer uma grande festa aí para a honra e a glória do Senhor Jesus. Por falar em festa, no último sábado os jovens foram para a praça, fizeram um movimento. Foi uma atitude ousada porque já tinha 2 anos que não tinha trabalho assim na praça, né? E como é que foi essa experiência? Foi uma experiência maravilhosa, foi esplêndido, a gente não aguardava aquilo tudo. Para nós foi surpreendente, Deus nos surpreendeu de forma maravilhosa. Nós fizemos aí o Dia do Jovem Congregacional aqui de Madalena, convidamos as demais igrejas, tivemos a participação delas, recebemos o grupo lá de louvor, o pessoal do Toque Supremo, os meninos cantam muito bem, animam muito o culto, uma palavra maravilhosa, inclusive a nossa irmã Paloma, que não tem costume de pregar em público, mas está aí se aventurando aos poucos, e trouxe uma palavra abençoada sobre o filho pródigo, chamando a atenção das pessoas para voltar-se para Deus, né? Não serem independentes de Deus, pelo contrário, se tornarem dependentes de Deus em tudo. E foi maravilhoso, uma experiência muito boa. Tivemos ali uma noite abençoada para a glória de Deus. Amém. Para a gente concluir, a gente gostaria que o senhor deixasse
uma mensagem para a audiência do Cristo é a Solução, falando a irmãos crentes e aqueles que porventura também ainda não sejam crentes, mas que acompanham a programação. Já que o tema do programa Cristo é a Solução, o que me vem à memória é o versículo lá da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, né? Que diz assim: fiel e digna de toda aceitação é esta palavra, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então a palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. E a palavra de Deus, o conteúdo dela é Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, todos os pecadores. Então o alcance da salvação é mundial. Jesus veio para morrer por todos os pecadores. Deus quer salvar todos os pecadores, quer alcançar o mundo inteiro. Agora é necessário crer, confiar, ter a fé genuína nessa palavra que é digna de aceitação. Muitas pessoas não estão aceitando essa palavra. Ontem eu estava falando sobre a sabedoria, lá no livro de Provérbios, capítulo 8. A sabedoria está clamando nas ruas, nas praças, nas encruzilhadas. Nunca na história da humanidade o evangelho foi tão divulgado. Nós temos várias mídias, né? Aqui um exemplo. Nós temos o rádio, nós temos a internet, as redes sociais, várias formas, vários veículos. O evangelho tem sido pregado. O evangelho é isso, é que Deus amou o mundo de uma tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra é fiel, é verdadeira, é digna de toda aceitação. Ela alcança o mundo inteiro. Então nós somos pecadores, temos que reconhecer isso. O próprio Paulo diz, dos quais eu sou o principal. Então, se Paulo está dizendo que era o principal pecador, imagine eu, né? Imagine nós. Então a gente tem que reconhecer que é pecador e que Jesus é a única solução. Lá em Hebreus, né, capítulo 2, versículo 3, diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Então não tem como escapar, não tem como fugir da ira de Deus, da condenação eterna, a não ser aceitando a Jesus. Jesus é a solução para resolver o nosso problema, que é o pecado. Então que você possa abraçar Jesus pela fé, entregar sua vida por completo a Ele, ter certeza da sua vida eterna nele, porque Ele já fez a obra, já fez todo o sacrifício e agora é a sua parte, é a minha parte. Acreditar, confiar de todo o coração, viver para Deus, para servir o Senhor e ter a diferença na nossa vida. Que a coisa melhor do mundo é a gente saber que morrendo vamos viver, não é? Tem coisa melhor do que isso? Nada é mais importante do que isso. O próprio Jesus disse que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então nenhuma riqueza, nenhuma prosperidade, nenhum sucesso nesse mundo se equipara à nossa salvação. Eu posso ser o homem mais miserável assim, financeiramente falando, socialmente falando, mas se eu tenho a Cristo, eu sou rico. Né? Agora eu posso ser o homem mais afortunado da vida, mas se eu não tenho a Cristo, eu sou miserável. É verdade. Pastor Marcondes, o nosso muito obrigado. Deus continue abençoando seu ministério e o trabalho dos irmãos congregacionais aqui em Madalena. Eu sou Dorival Matias e essa foi mais uma entrevista exclusiva ao Cristo é a Solução e à TV Sertão News, a notícia mais perto de você.